Dando sequência agora com os movimentos sentados aqui no Reformer. A posição aqui dos membros inferiores podem ficar como o nosso modelo está ou posicionar as pernas no meio ali, cruzando uma sobre a outra. Aí conforme, né, melhor o nosso aluno, o nosso paciente se adaptar. Então vamos começar lá como o nosso aluno que preferiu manter as pernas mais em abdução. Que vai ser um trabalho de uma sequência de membros superiores e depois nós vamos fazer também um trabalho para abdômen. Cuida lá o crescimento axial, postura. Puxou o ar, soltou, uma remada bem fechada, bem junto lá. Voltou. Remadinha bem fechada. Então, puxou, soltou. Muito bem. 10 repetições. Viramos a palma da mão. Agora uma remada bem aberta. Puxou, soltou. E volta. Puxou, soltou. Muito bom. Puxou, soltou. Perfeito. Agora, fechou lá os cotovelos, vamos fazer um bíceps. Puxa. E volta. Puxa. E volta. Muito bem. Agora, juntamos as mãos e vamos trazer contra o peito, cotovelo bem alto, ó. Isso. Contra o peito. Volta. Puxou. Contra o peito e volta. Puxou. Contra o peito e volta. Mais uma. Muito bem. Então, 4 exercícios, pode relaxar, bem bacanas da gente trabalhar aqui os membros superiores. Agora nós vamos fazer um trabalho de controle de abdominal. Então, o nosso aluno, ele vai, aqui a mola não é resistência, aqui a mola vai nos servir de apoio, de auxílio. Então, o nosso aluno não vai deitar bem devagar, enrolando lá a coluna. Deita, 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 deita devagar. Cabelo aqui bem preso, porque pode prender na mola lá embaixo. Isso é um cuidado muito importante. Soltou o ar, subiu. Então, o cabelo aqui bem preso, coque, não pode ser cavalo, tem que ser coque, porque senão prende na mola na hora de descer lá um movimento. Desceu, 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 subiu. Controle total aqui de abdômen. Muito bem, trabalhando mais reto abdominal. Agora nós vamos fazer um trabalho de rotação, trabalhando bem os oblíquos. Então, eu vou descer por um lado, desce, 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 e vou subir pelo outro, fazendo um trabalho bem de rotação. E vou intercalando, desce pelo outro lado e sobe, 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 sobe. Trabalho bem bacana de dissociação de cinturas, de trabalho de rotação, pegando bem oblíquos. Essa sequência é uma sequência bem bacana, uma sequência mais intermediária, exige um controle maior, mas é uma sequência bastante, dá para começar assim, ter uma consciência de abdominal bem legal, bota mais mola para ajudar o paciente a subir, até ele ganhar mais segurança, depois diminui a mola, vai dificultando o movimento. Mas é uma sequência muito bacana da gente trabalhar com o nosso aluno, com o nosso paciente. Utilizando agora um acessório, então a caixa média, nós vamos realizar a mesma sequência que nós realizamos com o nosso aluno, nosso paciente sentado, usando agora esse auxílio, né? Eu prefiro fazer aquela sequência com o caixote, acho que é mais ergonômico para o nosso aluno, para o nosso paciente, a gente consegue alcançar uma angulação melhor e a gente aciona bem a postura desse nosso paciente, nosso aluno. Cuidando aqui os quadris, os joelhos em 90 graus, a postura, o crescimento axial aqui do tronco. Então, vamos iniciar. Primeiro aquela remada bem fechada, vai e volta, vai e volta. Depois a remada aberta, virou a palma da mão, puxou, muito bem, e puxou, muito bem, virou, fez um bíceps, puxou, isso, puxou,
Muito bem. Força. Juntou as palmas da mão lá contra o peito. Ângulo aberto. Isso. Cotovelo bem aberto lá. Puxou. Devagar, controle do movimento, fluidez, relaxa os ombros. Mais uma. Muito bem. Excelente sequência. Agora nós vamos aproveitar a posição da caixa e nós vamos fazer mais alguns exercícios. Um exercício ao contrário, com o nosso aluno sentado para lá, né, de costas para as cordas. E depois nós vamos também fazer um exercício com o paciente deitado no caixote, deitado na caixa, para trabalho principalmente, né, de toda a parte posterior, eretores da espinha, glúteos, né, quem é surfista, quem é nadador, esse exercício vai ser bem legal de se trabalhar. Sequência para membros superiores ainda, agora numa posição diferente, agora de costas para as cordas, que nós vamos trabalhar um trabalho de peitoral, tá? Então, o que a gente pode... A posição pode ser essa, como o nosso aluno está no momento, nosso paciente, porém, também a gente pode deixar com os membros estendidos, depois a gente vai demonstrar. Vai depender do controle do tronco, do controle do nosso aluno, nosso paciente, no nível que ele está. Se é um exercício mais intermediário, tem que cuidar questões de ombro, né? Então, dependendo do aluno, o paciente não vai conseguir executar. Vamos lá, primeiro com os braços estendidos, puxou. Força, 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 fechou. Voltou devagar. Isso. Força, 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 fechou lá na frente. Muito bem, voltou. Agora flexionou lá os cotovelos. Foi. Isso. E volta. Controle de tronco. Foi, lá na frente. Esmaga o peitoral lá. Isso. E volta. Muito bem. Aqui, a posição que eu falei que a gente pode solicitar para o nosso aluno, estendendo lá os membros, bem estendidos, junto aos pés. E aí, ficaria nessa posição. Pode puxar, só demonstrar um para nós, por favor. Então, vocês vejam que tem que ter um controle muito maior nessa posição com os membros inferiores estendidos. Pode relaxar. Então, é um exercício bem legal, trabalho de peitoral, bem bacana, né? Exige muito controle do tronco e tudo mais. E agora nós vamos ver, então, nosso exercício de barriga para baixo, que comentei com vocês que é um excelente recurso para a gente executar com os nossos nadadores, com os nossos surfistas. Só por essa posição a gente já exige muito, né, de glúteos posteriores, eretores da espinha. Vê como é que tá o comprimento da corda, bota do ladinho do corpo, tá bom? Quer mais curtinha? Vamos dar uma encurtada lá então. Então, junta os pés, ponta lá e força lá para puxar. E volta. Mantém bem lá o controle e força. Muito bem, relaxou. Então, excelente recurso, é um nível mais avançado, demanda muito controle de coluna, né, muito controle dos paravertebrais, postura, cervical, glúteo. Então, um exercício mais avançado, mas um excelente recurso para a gente estar usando no nosso dia a dia.